Olá pessoal, boa noite a todos. Gostaria de perguntar se vocês estão conseguindo ouvir, sair do meu som, se ele está conseguindo ouvir direitinho. Se alguém estiver conseguindo ouvir, por favor responda aí, por gentileza. Deixa eu só dar um ajuste aqui no som. Certinho, pessoal? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Acho que alguém comentou aqui que o som estava baixo. Então, acho que já vou esperar só mais um segundinho aqui para poder ver essa questão do retorno aqui do som, se está tudo certo. Beleza, o som já está ok. Olá pessoal, boa noite. Quero que sejam todos muito bem-vindos, né, a esse programa, que eu acho que é o primeiro programa hoje, que é um programa que nós titulamos como Consultoria com o Dr. Léo Franklin. Nós vamos fazer, a partir de agora eu vou fazer, são dois quadros, né? Onde eu vou falar, que é o Dr. Léo, que é o Léo Responde, e aqui a consultoria com o Dr. Léo. Tá? Onde eu vou tirar dúvidas sobre as postagens, sobre os problemas que nós tivemos aqui durante a semana. E o tema de hoje que nós vamos conversar seria sobre a questão sobre se remédios curam a depressão. Tá? Então, nesse programa de hoje, né, não só nesse como em outros que eu vou fazer, o objetivo sempre vai ser a questão de responder tudo aqui que está ligado a como a gente pode fazer para estar recuperando a nossa saúde perdida, para recuperar a questão do bem-estar nosso, a nossa energia, nossa libido. E eu coloquei como tema inicial, né, para falar um pouco sobre a questão da depressão, tá? E da ansiedade, perdão. Porque a gente, quando trata de saúde, quando a gente fala, né, de saúde de forma em geral, uma das primeiras coisas que a gente observa é a questão da nossa saúde mental. Não tem como a gente falar de saúde sem pensar na saúde mental, tá? Eu acho que tem mais algum pessoal que está chegando aqui ainda. Quero dar boa noite aí para a galera que tá entrando. Rodrigo, Paulo, Sandro também chegando aí agora. Para a galera que está chegando, Jéssica também está por aí. Rose Conceição. Pessoal que está chegando. Quero dar boa noite a todos, para a gente prosseguir aqui com esse nosso bate-papo. Então, dentro desse contexto que eu quero falar hoje, é explicar um pouco mais sobre esse tema, sobre essa questão da ansiedade, né? E tentar entender um pouco mais o que é a ansiedade. Sim, nós vamos deixar ela gravada hoje aqui, depois essa live ela vai subir depois para o canal do YouTube. Eu vou passar depois direitinho as informações para vocês sobre como acessar depois a live gravada, tá? Que vai ficar gravada aqui com tudo separado, tudo direitinho. Alexandre aí também chegando agora, seja bem-vindo. Então, as pessoas têm muita confusão em relação a essa questão de ansiedade, essa questão de depressão e entender o momento certo, né, de utilizar um determinado medicamento, saber qual é o momento certo de estar utilizando, né, medicações, e é isso que a gente tem que tentar esclarecer um pouco mais, tá? Então, assim, a ansiedade é uma coisa que ela é multifatorial, né? Tem várias causas que podem levar a pessoa a ter um quadro de ansiedade, mas principalmente a gente tem que entender um pouco também como é que é o funcionamento do nosso organismo e por que às vezes nesse nosso organismo, por que às vezes a gente desenvolve, né, o quadro de ansiedade ou às vezes até mesmo um quadro de depressão, que muitas vezes pode acontecer, obviamente, por fatores genéticos, por fatores de estresse, de problemas que a pessoa está passando na vida dela, mas que também existe um componente da nossa saúde, porque é de uma visão mais integrativa em relação à questão de saúde, que às vezes isso daí pode acabar atrapalhando, acabar afetando um pouco o nosso organismo, e isso daí pode desencadear também quadros de ansiedade. Tá? Então, quando a gente chega e pergunta em
relacionada à questão ao tema, né, ao momento, que hoje eu vejo a grande confusão do último post que eu fiz, as pessoas têm muita dúvida em relação a qual é o momento de utilizar um determinado medicamento. Quando que a gente entra com a medicação, quando que a gente não deve entrar, às vezes, com a questão da medicação, tudo isso as pessoas têm muita, às vezes, dificuldade de entender. Tá? E aí que eu acho que é o grande problema nosso na nossa vida em relação a esse momento. Né? E muitas vezes a gente acaba entrando... Então, assim, muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco esse momento de começar a utilizar um determinado medicamento ou não, e eu acredito que isso muito está ligado à questão do tempo, né? Muitas vezes você passa por problemas, todos nós temos altos e baixos na vida, todos nós temos problemas, né? Até o termo ansiedade, a própria psiquiatria, ela buscou muito esse termo, ela pegou meio que emprestado esse termo da geografia. E ansiedade, a depressão, ela... Na verdade, ela nada mais é do que aquele termo onde a gente está naquela parte na baixa, né, da geografia, que entrou ali, que a pessoa às vezes está naquele processo, que a pessoa entrou numa fase de baixa, onde ela está numa fase ali que ela está às vezes passando por um determinado problema, e aquele problema, a tendência é que a gente entre naquela fase de baixa e saia dele. E muitas vezes acaba acontecendo é que a gente entra naquela fase de baixa e fica nela, e permanece nela. E o motivo que faz com que a gente permaneça nessa fase de baixa, eles às vezes são vários. Então, às vezes, pode ser que, às vezes, por exemplo, a gente entra no processo de luto por perda de algum ente querido, ou de alguma coisa, de algum término, às vezes, de algum determinado relacionamento, ou de algum problema, e a pessoa entrou numa fase de baixa, onde ela vai permanecer ali, às vezes, por 2 meses, por aí, e dentro desses 2 meses, a pessoa, às vezes, consegue resolver aquela situação. Agora, quando a pessoa prorroga e fica naquilo ali, às vezes, seja por mais tempo, às vezes, seja ali por 6 meses, 8 meses, então ali às vezes começa a entrar dentro de um quadro em que a gente está focado mais na questão do propriamente a pessoa entrou no quadro de depressão e que muitas vezes ela vai precisar de ajuda, que no caso seria uma questão da ajuda médica para ela poder sair dessa situação. Né? Quando a gente fala da questão de ajuda médica, porque é um aconselhamento médico, porque vai precisar também de um auxílio da questão da terapia também, né? E tudo isso a gente precisa de saber qual é o momento que a gente tem para poder buscar essa ajuda, que eu acho que esse que é o grande problema. E já em relação à questão da ansiedade, muitas vezes acontece que a gente entra numa situação, nesse processo de ansiedade, que muitas vezes nosso organismo está com dificuldade de produzir os nossos neurotransmissores, né? Por exemplo, a questão da serotonina, questão da dopamina, são neurotransmissores que nós produzimos e isso está muito ligado ao nosso processo seja de inflamação, às vezes, do nosso organismo, né? E o nosso organismo, às vezes, tendo o nosso intestino, lá no nosso intestino, isso muitas vezes começa lá no intestino, e lá no intestino, quando começa esse processo de inflamação, a gente não consegue, às vezes, produzir de forma satisfatória a nossa serotonina. E a serotonina, ela é produzida, na maior parte das vezes, no intestino, e do intestino ela vai para a fenda sináptica, dali onde vai ocorrer a transmissão dentro dos nossos neurônios, e lá no nosso neurônio, na fenda sináptica, ela começa. Então, quando a gente não tem uma produção eficaz ali de serotonina, nós não conseguimos fazer essa transmissão nessas sinapses neuronais, elas não conseguem ser feitas de uma forma eficaz, e isso acaba muitas vezes gerando, dentro de uma situação de um surto de estresse, onde a gente precisa de ter maior quantidade de neurotransmissores, a gente precisa de ter maior quantidade de transmissores ali acontecendo, de transmissão, e isso acaba não acontecendo de uma forma eficaz, e isso acaba gerando que a pessoa entre no quadro de ansiedade e às vezes também no quadro de depressão. Né? Então, às vezes, quando a pessoa entra com um medicamento, com um antidepressivo, o antidepressivo ele fica ali, às vezes, inibindo a recaptação daquela serotonina que está naquela fenda sináptica, ele fica ali tentando trabalhar com aquela serotonina somente. Porém, além disso, a gente precisa, muitas vezes, além de ter esse medicamento para poder inibir essa recaptação dessa serotonina, a gente precisa também de cuidar da produção dessa serotonina. E é essa produção de serotonina que acontece muitas vezes que acontece no intestino e é onde a gente precisa de cuidar do intestino, a gente precisa de cuidar da alimentação, de cuidar desses alimentos inflamatórios que muitas vezes acaba atrapalhando
lá no intestino a produção a nossa produção de serotonina. Não, aqui hoje estou aqui na sala que eu vim para cá por causa do sinal de internet, está com meu ar-condicionado não está funcionando bem, estou vendo aqui que eu estou até suando já. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, pessoal, é o seguinte. Então, por que a gente tem que investir, muitas vezes, a questão do nosso tempo? Nós temos que investir na nossa vida em pesquisar essa questão de trabalhar a nossa saúde mental, né? De estar sempre ali atento a essa questão de saúde mental, porque de alguma forma todos nós temos uma maior ou menor quantidade, né? Todos nós temos uma ansiedade, todos nós passamos por altos e baixos na nossa vida, né? E nessa questão, quando a gente está passando por esses altos e baixos na nossa vida, às vezes nosso organismo ele está dentro de um processo, atuando dentro de um processo inflamatório, ele está mais inflamado do que o normal, porque assim, ó, vamos tentar entender bem direitinho assim como que isso funciona. Normalmente, nesse processo, quando a gente fala muito em alimentos inflamatórios, quando a gente fala muito em situações que vão causando inflamação no nosso corpo, isso às vezes a gente entra até numa questão polêmica, porque a gente entra muito na questão de alimentação, né? E muitos desses alimentos, às vezes seja ele a questão do leite, seja a questão dos derivados do leite, a questão de glúten e tudo mais, por quê? Esses alimentos têm proteínas ali que são de alto peso molecular. São proteínas que pesam mais do que aquilo que a gente chama de 30 mil Daltons de peso molecular, que é o limite máximo que o nosso intestino ele consegue absorver. Então, antigamente a gente pensava o seguinte, tudo aquilo que o nosso intestino ele não absorve, a gente pensava que bastava, bom, beleza, já que não absorveu, vai ser eliminado. Mas isso, de fato, não acontece. O que acontece muitas vezes é que quando o intestino ele não consegue absorver um determinado alimento, uma determinada proteína, o nosso organismo ele entende que ali está tendo uma invasão. Então, por exemplo, quando você pega o leite e que dentro do leite existe uma proteína chamada beta-lactogama-globulina, essa proteína é uma proteína de alto peso molecular, que ela não consegue atravessar, por exemplo, a parede do intestino, o nosso intestino ali, como é uma parede muito fina, quase que virtual, ele ativa o sistema de imunidade para poder se defender. E nesse sistema de imunidade, quando ele ativa, dali ele desencadeia todo um processo de inflamação. Ele dispara citocinas inflamatórias, né, no nosso corpo, e essas citocinas, por exemplo, nos nossos neurotransmissores, muitas delas vão aumentar o nosso TNF-alfa, que vai aumentar a nossa produção, por exemplo, de macrófagos. Esses macrófagos vão destruir nossos neurotransmissores, vão destruir, às vezes, nossos receptores de serotonina, de dopamina, e isso, muitas vezes, vai levar a gente a quadros de ansiedade. E qual que é o problema disso? Que o mesmo mecanismo desses alimentos, e aí grande parte desses alimentos são, desde a questão do leite, né, e dos derivados do leite, glúten, todos esses alimentos, eles têm eles fazem ao mesmo tempo que eles geram esse processo de inflamação, eles também causam no nosso organismo eles causam vício, eles liberam dopamina. E a partir do momento que eles liberam dopamina, isso acaba gerando esse processo de vício. Por isso que é tão difícil, ao mesmo tempo, e acaba sendo tão polêmico, quando a gente fala desses assuntos, a gente conseguir liberar as pessoas, conseguir com que as pessoas às vezes deixa esses alimentos. E por isso que muitas vezes a gente acaba controlando mais, fazendo um controle, digamos assim, do consumo desses alimentos. E como é que a gente sabe, por exemplo, se uma pessoa está tendo uma reação, às vezes, inflamatória, ou se esses alimentos que a pessoa está consumindo, ela está gerando no paciente, na pessoa, uma inflamação que a gente chama de inflamação subclínica, né? Um dos exames mais simples hoje que a gente consegue dosar é a proteína C reativa ultrassensível. Então, a proteína C reativa ultrassensível, quando ela está elevada, quando ela está acima de 0,11, por exemplo, isso mostra no nosso organismo, isso é um exame que qualquer pessoa pode fazer, qualquer laboratório normalmente faz, ele consegue mostrar se aquele organismo está tendo uma inflamação acontecendo. Então, quando essa inflamação acontece, isso dispara essas citocinas inflamatórias no nosso corpo, e isso vai fazer, ao mesmo tempo, a gente alivia. Por isso que a gente fala assim,
eu não consigo ficar sem o leite para dormir. Ah, eu não consigo ficar sem, às vezes, o glúten. Ou o alimento que tem glúten, eles são alimentos que são viciantes e a gente não consegue se liberar dele. Por isso que a gente fala assim, se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, deixa de comer, por exemplo, um chuchu. A pessoa deixa. Deixa de comer, de repente, uma fruta. A pessoa deixa, porque esses alimentos, eles não liberam essa dopamina que esses outros alimentos que são chamados de pró-inflamatórios acabam liberando. E isso acaba gerando no nosso organismo essa situação, isso acaba gerando no nosso organismo essa inflamação que a gente chama de inflamação subclínica. E aí cada um de nós temos um grau, né, de inflamação subclínica acontecendo. Então uns têm mais, outros têm menos. Nosso organismo, obviamente, ele tem uma capacidade de reparo disso daí também muito grande, né? E essa capacidade que a gente tem de reparar essa situação, cada um de nós temos uma, e por isso que é importante que a gente faça uso, às vezes, também de suplementos. Por isso que quando a gente usa, por exemplo, a questão do probiótico, é um suplemento que atua muito na nossa parte intestinal. Por quê? Porque ele diminui. O que o probiótico faz? Ele vai diminuir a nossa produção Ele vai criar uma parede de proteção, digamos assim. Ele vai diminuir a inflamação que esses alimentos causam no nosso corpo. Tá? Então, quando ele diminui essa inflamação, quando esses probióticos acabam fazendo com que diminua, e isso de alguma forma, por isso que as pessoas quando utilizam, por exemplo, o probiótico, ela tem uma melhora de pele, às vezes a pessoa pode ter melhora de processos inflamatórios sistêmicos, tem gente que tem melhora da questão da ansiedade, de depressão. Por isso que probiótico, quando a gente utiliza ele acaba tendo uma melhora sistêmica no nosso organismo. E além do probiótico também, outros suplementos que acabam também ajudando e auxiliando muito nessa situação, por exemplo, é a questão do ômega 3, por exemplo. Então o ômega 3 ele vai diminuir também esse processo inflamatório, né, que está acontecendo no nosso corpo. Então o ômega 3 ele diminui essa formação ali, ele neutraliza a ação daquele ômega 6 que vai formar fatores de inflamação no nosso corpo. E por isso que é importante, quando a gente usa também, quando a gente faz uso do suplemento, né, por exemplo, de um ômega 3, ele consegue fazer com que a gente diminua essa inflamação sistêmica e diminua muito de fatores de risco ali para a questão também. Ele acaba sendo um auxiliar na produção também, ele acaba sendo um auxiliar no tratamento de várias doenças sistêmicas, inclusive até auxiliando em tratamentos ali de depressão e de ansiedade também. Então, quando a gente pensa em ansiedade, e a gente pensa sempre na questão de ansiedade logo de cara, às vezes, entrar com um determinado medicamento, eu acredito assim, a visão que nós temos que ter é a seguinte: entrar com medicamento para ansiedade é importante? Sim, quando a pessoa está ali, está num quadro agudo, está numa situação igual depressão, quando a pessoa está com um quadro agudo de depressão, num quadro que não consegue sair sozinho e tudo mais, é importante que a pessoa saia daquilo? Sim. Por quê? Porque ela está tendo pouca produção de serotonina. Ela não está conseguindo ter produção de serotonina. O nível de estresse está alto, ela precisa de muita serotonina. Então, nada mais justo nada mais certo que entrar com o medicamento para poder aproveitar aquela serotonina. Então, o antidepressivo, normalmente, ele aproveita aquela serotonina, aquela pouca serotonina que a pessoa tem produzida. Só que muita gente fica com o antidepressivo, às vezes, a vida inteira. Muita gente não consegue largar o antidepressivo. E por que não consegue? Porque o corpo não está conseguindo ter essa produção, de aumentar a produção da serotonina que acontece lá no intestino. E muitas vezes não acontece por quê? Por estilo de vida. Por um estilo de vida que às vezes está errado, que a pessoa está tendo um tipo de alimentação errada, está ingerindo, às vezes, consumindo muito álcool, está tendo um consumo de alimentos que são altamente prejudiciais para o organismo. E aí a gente entra na questão com a produção, por exemplo, com o consumo de suplementos, por exemplo, seja lá no nosso intestino ele precisa, para formar a serotonina, a gente precisa de vitamina B6, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de uma série de chamados de cofatores que vão também atuar. Então, às vezes, a pessoa está até tendo a produção, ela está conseguindo, às vezes, ter uma produção, por exemplo, do 5-hidroxitriptofano, que vai ter que se transformar, converter, ele precisa de cofatores, precisa de enzima e cofatores. Esses cofatores são vitaminas, são magnésio e tudo mais, mas às vezes até a pessoa tem 5-HTP, está produzindo o triptofano, está conseguindo se produzir o 5-hidroxitriptofano, mas na hora desse daí produzir a serotonina de fato,
disso daí acabar produzindo a serotonina, às vezes está faltando algum cofator. E por isso que às vezes o paciente também, às vezes basta uma suplementação de uma vitamina B6 ou basta uma suplementação de um magnésio para a pessoa às vezes conseguir ter aquele controle da ansiedade ou ter um controle de um quadro até mesmo de depressão, né? Então tudo isso acaba sendo suplementos que vão atuar de uma forma auxiliar, que um não substitui o outro, mas que a gente precisa estar com tudo isso daí muito bem equilibrado para a gente conseguir ter essa produção, para a gente poder ter essa produção eficaz aí da serotonina. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de benefício em relação à questão de investir, claro, sempre tempo na questão de trocar, de modificar o estilo de vida, né? Por exemplo, existem já estudos muito bem consolidados, por exemplo, em relação à questão de, por exemplo, pacientes que têm depressão leve, né? Na depressão leve, por exemplo, a pessoa está fazendo um trabalho com terapia e com atividade física de forma regular, ela já consegue, por exemplo, substituir, por exemplo, ela consegue retirar, por exemplo, o medicamento. Quando a depressão é leve, o medicamento, você já tem estudos que comprovam isso, ele consegue ser substituído por terapia associada à atividade física. E muitas vezes as pessoas acabam não tendo, né? E qual que é o problema? A pessoa ela entra num quadro de depressão, muitas vezes, e a depressão ela vai fazendo com que a pessoa saia também da rotina dela. Então, a pessoa que ela tinha toda uma rotina de vida para fazer. Por isso que no processo de depressão é importante, por exemplo, a pessoa fazer um acompanhamento com terapia, um acompanhamento psicológico, né, com psicólogo, obviamente, porque onde que o psicólogo entra? Ele entra muitas vezes na questão de terapias cognitivos comportamentais, e essas terapias cognitivo-comportamental é ela que vai fazer com que a pessoa consiga reequilibrar aquela produção, reequilibrar aquela rotina dela para que ela não caia mais. Porque a pessoa, às vezes, ela está ali, ela entra no feedback, num ciclo de feedback negativo o tempo todo. Então, a pessoa ela entrou no quadro de depressão, depois ela tem que fazer rotinas, coisas mínimas que ela precisava de fazer, ela não consegue fazer mais. Precisa de arrumar uma cama, a pessoa não consegue ter ânimo para arrumar uma cama. A pessoa não consegue ter ânimo para se cuidar. Ela não consegue, e isso vai cada vez piorando mais. Então, aquilo que era para ser do início uma ansiedade, às vezes, depois vira uma depressão. E essa depressão, depois que ela vira, ela acaba virando uma depressão mais grave, mais moderada, e uma depressão mais grave. E por isso que é importante ter pessoas no entorno que presenciem essa situação, que ajude a pessoa também a sair, né, dessa situação onde a pessoa está enterrada, está ali nadando ali e presa naquele atoleiro que ela mesma colocou e ela não consegue sair. Então, quando a gente pensa na questão da medicação, quando a gente, né, fala muito de medicamento, e por que eu coloquei isso? Que no último post as pessoas ficaram com muitas dúvidas assim, poxa, e aí, será que eu devo utilizar um medicamento? Será que eu devo cuidar somente da parte hormonal? Será que eu devo cuidar somente da parte de mudar o meu estilo de vida? E eu vejo muitas pessoas, às vezes, com um certo até preconceito em relação a utilizar um medicamento. E o medicamento, ele precisa, sim, ele tem a indicação, sim, no momento certo, na hora certa de ser utilizado, né, para tirar a pessoa daquele buraco que ela está, para tirar a pessoa daquela situação que ela está. Então, é igual ansiedade, tem quadros de ansiedade que não tem jeito. A pessoa, ela entrou ali, o organismo dela está em desequilíbrio, o organismo dela está com citocinas inflamatórias para tudo quanto é lado, e não adianta achar que essa pessoa sozinha, ela vai conseguir mudar o estilo de vida, ela vai conseguir fazer uma atividade física ou fazer qualquer outra coisa e ela vai conseguir sair daquela situação. Não vai. Entende? Então, assim, o que a gente precisa, nesse caso, é entender esse momento, né? Entender o momento que a gente consegue sozinho resolver uma coisa e até que momento que a gente precisa de pedir ajuda. Eu acho que hoje em dia a gente vive muito aquilo que eu chamo que eu falo sempre assim, a gente vive aquela ditadura, né, da felicidade e da produtividade. A gente tem que estar feliz e produtivo o tempo todo. E isso gera um problema na nossa vida, porque às vezes gera essa dificuldade que a gente tem de externar para as outras pessoas que a gente está passando por um problema. Então a pessoa às vezes está numa situação difícil e ela, poxa, peraí, eu sou assim assado, eu não posso me ver naquela situação difícil, ou então não se aceita naquela situação, né, de dificuldade, de que precisa de ajuda e tudo mais, e não pede ajuda. E aí a pessoa também, ao mesmo tempo, ela fica, às vezes, querendo somente
através de, vou usar um suplemento aqui, chega numa loja de suplemento, pega uma coisa ali que seja melhor, o que ajuda isso aqui para ansiedade, o que ajuda para depressão. E a pessoa vai lá e compra, só que naquele contexto ele é muito maior. É um contexto que às vezes a pessoa chega lá e vai pedir, por exemplo, um 5-HTP para ajudar na ansiedade. Quando na verdade o problema dela está sendo uma falta de uma vitamina B6, quando está faltando magnésio, ou quando está faltando, por exemplo, corrigir o hábito alimentar. Ou quando a pessoa está num quadro que somente isso não vai ajudar. O que vai ajudar naquele momento ali vai ser a pessoa às vezes entrar, precisa de um antidepressivo para melhorar aquela recaptação que a gente fala de serotonina. E aí essa recaptação de serotonina que a pessoa vai melhorar, aquilo ali vai tirar a pessoa daquela situação, aí sim é o momento da pessoa começar a fazer o desmame do medicamento, aí sim é o momento da pessoa começar a buscar outras alternativas, buscar terapia. E eu vejo hoje as pessoas perguntam muito assim, quem é que precisa de terapia? Né? E quando a pessoa fala, a gente aprende muito uma coisa que é um clássico, né? Quando a pessoa fala que não precisa de terapia, porque essa pessoa precisa. Né? Porque ela tem, às vezes, ela não está conseguindo, às vezes, nem enxergar no contexto de vida que ela está. Alguém está perguntando aqui se o vídeo vai ficar gravado. Sim, eu vou deixar hoje a live, ela vai ficar gravada, só que essa live ela vai para o canal do YouTube. Tá? Então a gente vai ficar aqui, mas quando a gente jogar lá para o canal do YouTube, nós vamos... eu vou avisar aqui direitinho para vocês. Tá bom? Peraí, pronto. Então, pessoal, assim, quando a gente pensa em questão de como a gente fazer, né? Então, qual é o jeito que a gente vê que as pessoas estão, às vezes, fazendo? Qual é o modo que as pessoas estão fazendo e elas estão lidando com essa questão de ansiedade? E, às vezes, muitas vezes, o caso que o jeito que as pessoas estão fazendo é esse jeito, assim, de buscar, né? Qual é o contexto que a gente precisa aqui, na verdade? É entender esse momento certo que a gente vai buscar a ajuda, seja com um terapeuta, seja com... Primeiro caso, eu acredito que seja com um terapeuta, que eu acho que é o melhor, o mais importante nesse momento. E muitas vezes o próprio terapeuta... essa semana passada, eu atendi um paciente que falou, ele foi até o terapeuta viu que ele estava precisando de um auxílio, de uma medicação, e o paciente não quis tomar a medicação. E aí o paciente ele ficou naquele ciclo. Ali ele tentava fazer terapia, tentava sair, tentava fazer terapia, tentava sair, não saía daquela situação. Obviamente, quando ele chegou lá comigo no consultório, a gente viu também que além da questão de terapia, de medicamento que ele estava precisando, ele estava com vários hormônios também totalmente alterados. Né? A pessoa estava com cortisol baixo. Quando a pessoa tem um cortisol que está baixo demais, a capacidade que a pessoa tem de tomada de decisão fica muito prejudicada. A pessoa estava com testosterona lá embaixo também. Vários hormônios dela estavam totalmente desequilibrados. Então, quando você pega um paciente que está com hormônio tudo desequilibrado, então é mais um motivo, né, nesses casos, que a pessoa às vezes precisa de inicialmente entrar com o medicamento e logo depois, em seguida, que ele entrou com o medicamento que se restabeleceu, né, corrigir, fazer a parte de ajuste hormonal, ajuste bioquímico, metabólico da pessoa, avaliar o grau de inflamação que essa pessoa está no corpo dela, conseguiu trazer aquilo ali em equilíbrio, aí é o momento da pessoa fazer o desmame do medicamento, tá? Depois que fez esse desmame desse medicamento, aí sim é o momento que a pessoa consegue de fato restabelecer um novo estilo de vida, associar a questão da atividade física, né, com novos hábitos de alimentação, com a questão do sono. Né? Hoje em dia a gente fala muito em relação à questão de tudo, mas o mais importante é a questão do sono. A pessoa precisa de iniciar, ter uma rotina do sono, né? Criar aqueles hábitos, aquela higiene, chama de higiene do sono, que é preparar o organismo para poder dormir e tudo mais. Então, por exemplo, quando a gente não dorme de uma forma eficaz, quando a gente não dorme cedo, quando a gente não dorme, por exemplo, o que é dormir cedo? Hoje o nosso organismo, fisiologicamente falando, isso do ponto de vista fisiológico, o correto é a gente estar dormindo já, e o nosso organismo já está dormindo em sono profundo por volta de 11 horas da noite. E quem é que com 11 horas da noite consegue estar dormindo em sono profundo? Você não consegue nem estar nem se preparando para dormir. E por que isso é importante? Quando eu durmo naquele horário, nesse horário, com
Ele é importante por quê? Porque eu preciso disso para poder fazer desde a produção de nosso organismo produzir a testosterona, para o nosso organismo produzir o GH, que vai produzir o IGF-1, e esse GH, quando o nosso organismo produz o IGF-1, ele melhora muito, por exemplo, a nossa sensação de bem-estar, nossa sensação de prazer, e isso tudo às vezes vai ficando baixo. Hoje eu pego, por exemplo, acompanho, né, os pacientes que a gente dosa, faz toda essa dosagem hormonal, e muitas vezes o paciente ele chega lá, às vezes, utilizando de um antidepressivo, alguma coisa, mas eu vou ver toda a parte hormonal, todo esse perfil hormonal do paciente está todo esculhambado, está todo bagunçado, né? Está todo alterado. Não é que a pessoa está doente, e é isso que eu acho que a gente também precisa de entender. Não é que você vai olhar ali, quando você pega o teu exame e faz, ele vai estar lá no valor de referência, ele provavelmente vai estar dentro do valor de referência. Mas estar dentro do valor de referência vai estar muito distante de você estar com um valor com nível chamado nível ótimo, entendeu? Então o Bruno está perguntando aqui, né? Quem está com um bebê pequeno tem como conseguir regularizar o sono? É difícil, Bruno. Isso daí é complicado. No caso que você está passando aí, é uma fase, gente. Essa fase quando a pessoa está com, né, o casal tá com um bebê ali pequeno e tudo mais, é uma fase que a gente chama de uma fase um pouco mais conturbada, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher, por exemplo, ela sai no período de gestação, que ela sai daquele esplendor hormonal dela, e ela entra naquele limbo. A mulher fica num limbo hormonal, fica na baixa, e junto com o bebê ali, sugando, né, da mulher, tirando que tem a questão do sono também, do casal que fica totalmente bagunçado. Então é uma fase, que eu digo que é uma fase assim, diferente, é uma fase que a gente não tem como olhar para ela dentro de um padrão fisiológico muito normal, não. Tá? Mas é uma fase que, como diz o outro, ela passa, né? Daqui a pouco essa fase passa e a pessoa consegue voltar essa vida aí, a normalidade da vida, né? Se é que é possível dizer assim, digamos assim, mas a pessoa tende a voltar depois à normalidade. Então é isso, pessoal. A gente tem que entender que existem esses momentos, igual eu estava vendo aí nessa questão do Bruno, por exemplo. É igual isso que eu falo sempre, a questão, por exemplo, seja de problemas que nós estamos passando na nossa vida. Né? Quando a gente fala de ansiedade, mas se a gente aprofundar um pouco e entrar num quadro de depressão, hoje uma das coisas que eu mais vejo, às vezes, confusões, por exemplo, são no processo de lidar com o luto. Processo de lidar com a questão, por exemplo, da morte. Então, às vezes, a pessoa vai lá e perde um ente querido, a pessoa vai lá e perde uma mãe, perde um irmão, um parente próximo, alguma coisa. Aquilo ali, se o organismo da pessoa ela entrou naquele processo e aquele organismo, por exemplo, ele tende a estar desequilibrado, com níveis hormonais desequilibrados, com níveis de nutrientes, né, desequilibrado, com déficit de magnésio, vitamina B6, vitamina B12, essa pessoa ela vai passar por uma situação dessa com mais dificuldade. Então, quando a pessoa está passando com isso com mais dificuldade, nesse caso aí, mandatório, obviamente, corrigir esses valores, esses níveis, mas a pessoa, às vezes, ela não tem nem energia para isso, para correr atrás disso. E, nesse caso, aí eu acho que é importante a pessoa, sim, fazer o uso de um medicamento para sair daquela zona que ela está passando, aquela zona ali de limbo que ela está passando, e, ao mesmo tempo, buscar essas correções de maneira concomitante, mas nunca somente deixar a coisa sem nada, sem fazer absolutamente nada, e nunca somente também assar assim, eu vou lá e vou usar só suplemento ou vou só corrigir a parte hormonal que vai melhorar. Porque às vezes se a pessoa tiver com o perfil inflamatório dela, com o organismo muito desequilibrado, não vai conseguir melhorar. E aí a pessoa não consegue melhorar e fica naquela situação, agarrado naquilo ali a vida inteira, e um processo que seria para ser curto, ele acaba se prolongando, né? Eu me lembro de uma situação, amanhã vai fazer até 4 meses que eu perdi um cachorrinho, e acho que muita gente aqui acompanhou de perto, né, a minha situação com o Simba e tudo mais. E aquilo ali até me assustou porque eu fui postando muita coisa e a galera foi comentando, né, dando feedbacks ali comigo no direct. E uma coisa que eu percebi, tinha pessoas ali falando, e eu recebi, não foi poucos, não, foram muitos, de gente que perdeu cachorro, é um animalzinho de estimação. E que aconteceu isso tipo há 2 anos atrás. E a pessoa ainda hoje está numa situação que ela não consegue, às vezes, sair de casa, não consegue sair daquela situação. Então a pessoa ela entrou num quadro de depressão que ela não consegue perceber que ela está. Eu falei, olha, precisa de ajuda. Você precisa sair, procurar uma ajuda médica, isso não é normal. Isso não é normal a gente acontecer nem com um ser vivo, com um ser humano em volta da gente. Está certo que cada um de nós tem uma representatividade. Por exemplo, o Simba comigo aqui tinha uma representatividade muito grande, né? Porque estava somente eu e ele e tudo mais.
E aí aconteceu aquela perda, senti muito naquela situação, mas é uma situação que a gente sente, mas tem que passar por aquilo. Então eu, tipo assim, hoje, amanhã eu faço 4 meses, tipo, eu lembro com 2, 3 meses a situação, consegui recuperar, eu consegui vivenciar aquela situação com muita intensidade, aquele momento com muita intensidade, mas consegui recuperar daquilo ali. E muita gente às vezes também acaba acontecendo, tipo assim, uma das coisas que eu vejo também de muletas que as pessoas passam é não querer passar por aquele processo. Eu via pessoas falando assim, no dia seguinte, falando assim, arruma outro cachorro. Já arruma outro. E ficou aquela pressão, a gente vai oferecer um cachorro e tudo mais. Falei, peraí, você precisa de vivenciar aquilo, precisa de resolver aquele luto, passar por aquele problema, virar aquela página. A gente não pode simplesmente chegar e muita gente não para poder vivenciar esse processo de luto, muita gente às vezes não para vivenciar o momento que ela está. Ela entrou, as pessoas às vezes elas entram no modo automático. E por isso que depois, quando entra de fato numa depressão, às vezes é mais difícil de sair, porque vai acumulando vai acumulando outro problema e outro, e vai juntando aqueles problemas e vão sendo acumulados. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter essa visão que a gente precisa de ter esse acompanhamento também com o psicólogo. O psicólogo ele traz muita gente para o presente, para a gente entender o que de fato está acontecendo na nossa vida, como é que estão ali os nossos, as nossas coisas que estão ali, aqueles entulhos que na nossa vida que a gente vai jogando para debaixo do tapete e que a gente precisa de, às vezes, pegando aquilo tudo que está ali, tirando aquilo debaixo do tapete e arrumando a nossa vida. Então, a construção, quando a gente fala de saúde, e isso passa pela questão da saúde mental, quando a gente falar em saúde, a gente precisa obrigatoriamente entender que a nossa saúde mental ela é um pilar muito importante. Se você não tiver uma saúde mental equilibrada, não adianta você querer buscar ter o melhor corpo, não adianta você querer buscar, e as pessoas estão buscando muitas vezes isso no externo. A pessoa está buscando em querer ter uma casa boa, em querer ter um carro bom, em querer ter tudo bom, mas por dentro, na grande maioria das vezes, está uma merda. Tá horrível. A situação da pessoa está ali e ela está se entulhando de coisas no externo. E eu falo que o fato de a gente viver bem, estar bem é algo que tem que transbordar da gente. Primeiro tem que estar dentro da gente. A gente tem que estar com a nossa saúde mental em dia. A gente tem que estar com a nossa saúde bioquímica, a parte bioquímica, a parte hormonal, tudo isso estando em dia. Aí sim a gente consegue transpor esses problemas, essas adversidades que a vida vai colocando na nossa, que vai apresentando para nós. Porque a gente não está vivendo essa situação hoje em dia e parece que hoje, com essa questão de pandemia, até o próprio tempo da gente, ele ficou uma coisa que parece que houve uma inflação do tempo, parece que até o tempo ele está passando muito rápido. Então, uma crise, muitas vezes, ele passa em cima de outra, ele vai entrando uma em cima da outra e às vezes não dá tempo nem de a gente processar direito essas crises que a gente vai vivendo, esses momentos que a gente vai vivendo. E aí a pessoa ela acorda ali de uma hora para outra numa situação que aí ela fala assim, por isso que hoje a gente vive essa situação que está de todo mundo ansioso. Você vê todo mundo ali, o que é ansiedade? Você está ali pensando, você sai do seu momento presente. Ansiedade é quando você não está vivendo o teu presente, você está vivendo ali pensando em outra coisa, no futuro, nisso, naquilo, e pensando em problemas que talvez nem vão acontecer na sua vida, pensando em situações que não vão ter nada a ver com projeções, que coisas que vão acontecer e que você está ali pensando que vai e não vai, e aquilo muitas vezes nem acontece, entende? Então, igual a Delza está falando aqui, saúde e equilíbrio mental é tudo, né? A Delza é uma pessoa que eu acho que eu admiro bastante, uma paciente que eu tenho de Vitória e que já passou sempre por grandes problemas e é uma fortaleza, assim, na hora de conseguir enfrentar, de vivenciar esses problemas, porque é aquilo que ela fala, uma vez ela falou comigo até no consultório, a gente estava conversando, isso foi até em Vitória e tudo mais, e ela falando, olha, quanto maior o problema às vezes que a gente tem fora da gente, mais a gente tem que cuidar da gente. Então eu vi ela passando por vários problemas e tal, e mais ali se cuidava, cada vez se cuidando cada vez mais para quê? Para estar fortalecido. Quanto mais a gente consegue se fortalecer, mais força a gente tem para poder cuidar, para a gente poder transpor esses problemas. E as pessoas às vezes fazem exatamente o contrário. Elas falam assim, já que eu estou com problema, eu não vou para a academia, já que eu estou com problema, eu vou comer tudo errado, já que eu estou com problema, eu vou enfiar aqui na bebida, eu vou fumar, eu vou isso, eu vou aquilo, e só vai se enterrando cada vez mais em problema. Aí entra com medicamento e outro não funciona, porque tem isso, tem um paciente que ele não consegue responder, às vezes, ao medicamento. Quando a gente está falando aqui de coisas, de medicamentos, mas tem pacientes que entram com medicações, às vezes uma mais pesada que a outra, e não dá conta de responder. Porque está tudo alterado, a parte bioquímica, a parte dos hormônios, estão tudo bagunçado. Então,
cuidar de saúde, pensar em bem-estar, pensar em tudo isso, a gente passa sempre primeiramente pela questão da nossa saúde mental. A gente precisa estar com ela em dia, né? Estar com ela em equilíbrio, tá certo? Para a gente poder conseguir vivenciar e poder conseguir transpor, né, esses problemas, e aí sim a gente começar a trabalhar e começar a pensar na construção de uma saúde, né, de recuperar a nossa saúde, que muitas vezes a saúde muitas vezes estão perdida, e a gente conseguir fazer essa recuperação dessa saúde, ela passa por esse processo, ela passa por essa situação de a gente conseguir trazer esse equilíbrio para a gente, tá certo? Pessoal, tem alguém com dúvida, alguém com alguma pergunta que queira fazer? Teve algumas dúvidas que me mandaram aqui nas caixinhas, gente. Foi gente perguntando mais especificamente sobre medicamentos, tá? Se um determinado medicamento é bom para isso ou bom para aquilo, obviamente eu não vou entrar nesse assunto, tá? Porque isso daí eu acho que é uma situação que eu acho que cabe ao psiquiatra da pessoa, junto com a pessoa, decidir qual é o melhor medicamento para ela, qual é o melhor período de desmame dela, como fazer todo esse processo. Então são coisas que eu não vou chegar e vou ficar questionando se o colega passou um antidepressivo A, B ou C e ficar ali contestando se aquilo ali é bom ou não, tá? Teve uma pergunta que eu recebi aqui na caixinha que foi o seguinte: um endocrinologista, né, ele pode ser mais eficaz que um tratamento psiquiátrico e psicológico? Eu acho que isso daí é basicamente o que eu falei quase que a live aqui toda, né? Não é que uma coisa vai substituir a outra. Tá? O tratamento, quando você está numa situação muito grave, numa situação muito aguda, o antidepressivo eu acredito que ele é importante. Eu não sou, que eu vejo muitos colegas às vezes que trabalham nessa área da medicina integrativa, que trabalham que a gente tem essa abordagem sistêmica do paciente, muitos colegas que falam que não pode ter medicamento nenhum, nem isso, nem aquilo. Eu não vejo muito bem por esses olhos. Eu acho que naquele momento de crise, precisa da medicação, tirar a pessoa daquela situação de crise. Eu acho importante. Mas junto com isso, eu acho importante a gente fazer toda essa avaliação e toda essa correção do estilo de vida, né? De começar a corrigir a parte desde o perfil hormonal, que muitas das vezes estão, praticamente quase que 100% vai estar alterado, tá? Não é que vai estar doente, mas vai estar deficiente, não vai estar otimizado. E aí quando o perfil hormonal não está otimizado, obviamente a gente acaba não conseguindo ter um desempenho, não consegue às vezes nem responder, nem o medicamento às vezes consegue responder, né, de uma forma tão eficaz, tá certo? Aí teve uma pergunta aqui que foi o seguinte: tratar a ansiedade só com o psiquiatra ou só com o psicólogo, por preconceito contra o psiquiatra? Ainda tem isso ainda, a gente né, nós estamos em 2022 e pessoas ainda falando e perguntando coisas desse tipo, de perguntar, tipo, preconceito, não existe isso, a gente precisa, são tratamentos quando a gente faz isso, esses tratamentos que são multidisciplinares, precisa de uma equipe. O tratamento não é só com um ou com o outro, um não exclui o outro. Igual como eu estou falando aqui, vai ter casos que vai precisar do auxílio do psiquiatra para tirar a pessoa daquela situação, vai precisar da terapia, às vezes por um longo processo, que às vezes o processo precisa de entender ali no inconsciente da pessoa o que está causando aquela situação, tá? Está falando que o meu volume está baixo, já está no máximo aqui. Não sei se é questão do microfone, mas já está no máximo aqui já. E aí, outra pergunta que eu tive aqui, a terapia, ela é eficaz para a ansiedade? Com certeza, tá? A terapia ela é bem eficaz, é bem importante para tratar a questão, né, da ansiedade. Porque como eu falei, a ansiedade ela é multifatorial, ela pode ser desde processo genético, mas também desde situações que a gente está vivendo ali, desde alterações metabólicas, mas também às vezes é só... Aí estamos falando aqui que o volume está ok, sim. Então talvez a pessoa que reclamou pode ser que o volume dela, do telefone dela, esteja baixo. A ansiedade, ela tem cura ou só ameniza? Gente, na medicina é muito difícil a gente usar, às vezes, esse termo de cura. Tá? A gente sempre fala muito que as coisas elas têm, que os problemas da nossa vida ele tem controle, né? É igual falar assim, obesidade. Obesidade, até quando que eu tenho que controlar, por exemplo, a obesidade? Até o resto da vida. Simplesmente até o resto da vida. Não tem essa coisa de falar, está curado disso ou curado daquilo. Esse termo é um termo que a gente... porque o conceito de cura é um pouco complexo, então a gente sempre fala que tem controle. Tudo na nossa vida tem o controle, que a gente tem que estar sempre focado em buscar esse controle, e esse controle tem que ser
para sempre. Por quê? Porque a nossa saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, a saúde mental tem que estar em primeiro lugar, a gente tem que estar sempre buscando a questão de terapia, a gente precisa estar sempre buscando a questão de ter, sempre otimizar o nosso estilo de vida, otimizar a nossa saúde, ela tem que estar sempre ali, não vai ser uma coisa que eu posso deixar aquilo de lado e descuidar da saúde mental para pensar em outras coisas. Tá? Então, eu acho que esse controle, esse conceito de cura, não acredito muito nele, assim, nesse cenário, tá? E eu acho sim que existe um controle e, como diz a colega aqui, equilíbrio na saúde. Eu acho que esse equilíbrio ele tem que ser constante e ele tem que estar permeando nossa vida aí para o resto da vida. Só acho que basicamente são essas as perguntas que nós tivemos aqui hoje. Quero agradecer a todos aí a participação aí, eu estou quase uma hora aí mais ou menos nessa nossa live. Tá certo? Então vamos deixar ela salva aqui, eu vou deixar ela salva aqui no Instagram e nós vamos depois estar subindo essa live para o YouTube e eu vou informar para vocês aqui, né, pelos stories, tá certo? Quero dar boa noite a todos e agradeço a todos a presença aqui comigo.